Aí galera, tudo alagado por causa da chuva. Tem chovido muito, ó. Isso aí não é lago não. Parece, né? Mas não é, rapaz, acredita? Cara, eu fico bobo com essa turma. Aqui já é um lago. Canteiro Zoponi, a 200 metros. Eu não sei o que esse Zoponi tá fazendo aqui, cara. Essa empresa já tá aqui há um tempo. Alguém sabe, conhece essa empresa, sabe do que é? Não, né? Aí, ó. Tem até ambulância, cara. Zoponi, estamos trabalhando sem acidentes. Não interessa. Turma, pra cá tem umas cachoeiras lindíssimas, ó. Quilômetro 16,5 da RJ 122. Tem uma cachoeira no meio da mata, fica a uns 15 quilômetros aqui pra dentro, estrada de chão. Lindíssima cachoeira. É uma localidade chamada Lagoinha. Ó, muito show de bola. Ainda tem a Kizanga, tem a Cachoeira do Anil, que também é lindíssima também, dentro de uma areazinha de mata, só que mais próxima. Tem o Guapiaçu, que dá o nome ao rio, né? Rio Guapiaçu, que abastece essa área aqui. E é de onde a Skin Cariol, quando tinha a fábrica ali na entrada de Cachoeira de Macacu, eles puxavam a água desse rio. E, cara, é muito interessante, aliás, falar um pouquinho sobre a fábrica de cerveja lá, tinha umas coisas interessantes. Na hora do almoço, eu trabalhava na área administrativa, fui a primeira pessoa na minha função a trabalhar ali, e éramos só 3 cariocas, todos os outros eram paulistas e, na sua grande maioria, do interior de São Paulo, né, alguns de Itu mesmo, e tinha um outro colega, não vou lembrar agora o nome da cidadezinha que ele morava, mas também no interior de São Paulo. E eles ficavam zoando a gente o tempo inteiro, né? Porque lá dentro, quem tinha sotaque era a gente. Porque carioca acha que não tem sotaque, né? E assim como todo mundo deve achar, né? Que não tem só... A gente reconhece o sotaque do outro. E aí o pessoal ficava zoando a gente, falando de esquema, né? Essas coisas todas. Vocês já sabem. E aí na hora do almoço, eu saía para poder dar uma volta na fábrica. Ia para a área de produção, ia para a área de tratamento da água, e aí tinha umas coisas muito legais que talvez alguns apreciadores de cerveja aqui não sabem. Uma delas é que a água do rio Guapiaçu, né, eles fizeram 20 km de duto para poder pegar a água lá da nascente do rio até a fábrica. E aí quando a gente fala de nascente, o que você imagina? Água cristalina, né, brotando do chão. Pô, aquela água maravilhosa para beber e para qualquer outra coisa, né? Não, nada disso. A água chegava turva lá embaixo, não me pergunte por quê, tá? Mas a água chegava turva e ela era tratada. E aí como que ela era tratada? Eles retiravam todos os sais minerais da água, né? Matava a água, vamos colocar assim, e ficava só com a base da água, ou seja, sem qualquer sais minerais ou sujeira ou impurezas que a água poderia trazer, né? E depois eles recolocavam os sais minerais na medida correta para fazer a cerveja. Ou seja, a água ela era quase que fabricada, tirando o principal da água, que era a essência dela, né? O DNA da água, vamos colocar dessa forma, nem sei se eu posso classificar assim. Então a água ficava cristalina com os sais minerais na medida que eles entendiam que era correta para fazer a cerveja. A partir daí, né, a água era misturada lá com lúpulo, com a cevada, com tudo mais, aí já é uma parte técnica que eu desconheço, e ficava lá fermentando por um tempo, e o cervejeiro lá embaixo, aí você vê aquelas torres imensas, né, ela depois afunila e vira literalmente uma torneira lá embaixo, que é onde o cervejeiro abre de vez em quando para ver se a cerveja está no tom certo, no ponto certo ou não. E aí tinha a parte do envasamento, cara, essa parte então era muito legal. Tinha uma máquina que ela recebia as garrafas de cerveja reaproveitadas, né, ou seja, sujas, passava por essa máquina e saía totalmente limpa do outro lado, já pronta para receber a cerveja. Aí, isso tudo feito com a máquina, né? As pessoas só colocavam na entrada da máquina, ela passava pela máquina, era lavada, já saía do outro lado limpinha e pronta para receber a cerveja. Passava por uma esteira, essa esteira
selecionava primeiro o que era garrafa de verdade de cerveja, o que era garrafa de cachaça, que tem algumas muito parecidas, né? O que era de cerveja, seguia em frente na esteira. Imagina uma via com bifurcações, né? Então, o que era garrafa de cerveja de verdade passava direto. O que era garrafa de cachaça, aquelas parecidas de cerveja, caíam dentro de um galão e quebravam. Ou seja, para não voltar, né, a ser misturada com aquelas que não eram. E depois eles vendiam esse caco. Tinha uma empresa que vinha coletar esses cacos. Ou seja, virava dinheiro depois para cervejaria de qualquer jeito, né? Aí essas que passaram em frente recebiam o líquido. E aí outra coisa interessante, uma informação interessante. Vamos lá, vamos continuar com o nosso papo. Não adianta se irritar com esses trouxas, não. O envasamento, ou melhor, a fabricação, ela é fabricado chopp. As fábricas não fabricam cerveja de verdade. A cerveja é um processo de choque térmico que o chopp recebe. E aí sim ele vira a cerveja. Claro que deve ter outras coisas aí nesse meio que eu não sei dizer nesse momento, mas o básico é isso. Porque eles não conseguiam conservar o chopp por muito tempo, tanto tempo quanto conseguem conservar a cerveja envasada. E esse choque térmico era feito nesse processo do envasamento. Eles envasavam o chopp, ele passava por uma máquina onde essa máquina resfriava, né, a graus abaixo de zero, e depois aquecia de novo a garrafa, e essa garrafa virava então a cerveja que a gente está acostumado a beber. Aí é claro, tem vários tipos de cerveja, né? A gente sabe, isso tudo é lá no início lá da mistura lá do lúpulo e da cevada e de outros ingredientes que deve levar. Aí depois vinha a parte do rótulo, cara, e é legal porque lembra que o tempo inteiro a garrafa tá passando numa esteira, né? Aí lá no finalzão tinha um pincel com cola que passava cola, e depois tinha outro lá na frente segurando o adesivo, e aí colava aquilo. Depois tinha outros 2 pincéis para poder fazer encostar na garrafa, porque a garrafa é redonda. Quando a garrafa passava, ele só colava aquela parte que pegava na garrafa, as laterais não. Aí tinha um outro pincel que abraçava dos 2 lados, que abraçava a garrafa e fazia com que esse rótulo agarrasse na garrafa de vez. E por último, a tampinha, né? Aí lembrando, a garrafa ela tem tanto aquele ali do peito da garrafa, vamos colocar assim, como aquele do pescocinho da garrafa, né? Normalmente são esses 2 que eram colados na garrafa. Cara, muito maneiro, eu perdi horas vendo isso. E também outro muito legal era o processo de envasamento do refrigerante, porque não sei se vocês já viram, a garrafa PET, ela parece uma... como é que se chama? Aquele coisa de ciência lá, esqueci o nome, aqueles coisinhas onde o pessoal bota os líquidos lá na ciência. Eu vou lembrar depois, escrevo aqui. E ele levava um ar quente, ele infla e vira a garrafa. Aí dependendo do tamanho, ele vai virar uma garrafinha, vai virar aquela garrafa de 2 litros, vai virar a garrafa de 1 litro. Isso tudo é efeito do ar quente que ele recebe. E eles recebiam essa garrafinha pequena. E qual é a vantagem de receber a garrafa pequena? O transporte, né? Para você armazenar. Esqueci que eu não... eu sempre esqueço que não tem placa. A Ellen tá falando aqui, pode seguir. Ai, ai. E aí, cara, era maneiro. Eu perdia horas vendo, porque você fica numa parte mais alta, né? Você não pode andar lá embaixo, porque lá embaixo só o pessoal que trabalha. Mas ao redor das paredes do galpão tinha passarelas no alto, e você ia passando lá por cima e andando por ali. Muito legal, cara, muito legal, vale muito a pena ver. E eles abriam para visita. Quem tiver fábrica de cerveja aí na região, procura saber se não é aberto para visita, porque vocês vão gostar muito se for. Vale a pena visitar.
É uma experiência fantástica. Então é isso aí, turma. Estamos chegando em Parada Modelo. Valeu! Um abraço para vocês. Até a próxima.